revolução espiritual. Poderíamos chamar também de regeneração espiritual. Nós estamos num momento de mudanças profundas e o campo religioso não poderia ficar de lado, não é mesmo? Que mudanças estariam propostas, estariam estabelecidas, estariam traçadas para esse momento de transição? Vamos a esse assunto? Nos interessa diretamente, não é mesmo? O discurso, o sermão, o anúncio de Jesus a respeito do fim dos tempos, dessa nossa transição planetária, vai hoje nesse sentido. Lá em Mateus 24, versículo 15, o mestre nos diz assim: quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. É muito interessante porque as diferentes interpretações concordam que Daniel falou da profanação do templo de Jerusalém, ocorrida no ano 70 depois de Cristo, a qual Jesus teria referendado nesta fala. Mas também todos compreendem que isso se expande para um momento futuro que ainda está por acontecer. Não é diferente a nossa maneira de ver, porque realmente há uma profanação, vamos dizer assim, uma abominação da desolação que estaria por acontecer em locais sagrados, mas não especificamente no Templo de Jerusalém, ou no Vaticano, ou em qualquer outro lugar específico. A nossa visão a respeito disso é de uma mudança na cultura religiosa da humanidade, na maneira de nós nos relacionarmos, até porque este sinal do fim dos tempos vem logo depois, na sequência daquele que nós estudamos no nosso momento anterior, que o Evangelho seria pregado por todo o mundo, com todas as nações. Então, dois sinais de um mesmo movimento, dois lados de uma mesma moeda, Jesus anuncia que os locais, os lugares sagrados serão profanados e o Evangelho disseminado. Dois movimentos aparentemente opostos, mas que na verdade se complementam. Acontece que a nossa cultura religiosa tem criado uma divisão entre o sagrado e o profano, o de Deus e o dos homens, como se houvesse uma enorme quantidade de lugares, de tempos, de roupas, de ritos, de práticas que seriam de Deus, enquanto uma muitas vezes maior seria dos homens. É uma visão que não se sustenta, uma visão frágil, que torna os homens maiores que Deus, que torna a nossa espiritualidade muito fraca, que se vê ameaçada por todo lado, por qualquer coisa. É em reação, em vingança, em oposição aos ataques às instituições que se fizeram muitas guerras, muitas perseguições, que se
cultivaram muitos ódios entre as diferentes doutrinas. O que nós entendemos dessa fala de Jesus é o anúncio de uma nova espiritualidade, uma nova cultura religiosa, uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus. Para muito além dos templos de pedra, na verdade, prisões da espiritualidade, para muito além do sacerdote, na verdade, carcereiros do nosso espírito, para muito além dos ritos e práticas exteriores, nós precisamos. Aproxima-se o momento em que todos nós interiorizaremos a luz. É como se as velas, simbolizando essa mudança, essa religiosidade tradicional, elas estivessem em vias de ser apagadas. Os cultores da religião, os ditos homens de bem, em guerra contra os homens das sombras, aqueles senhores da destruição. Sim, é isso que acontece, mas na verdade eles são dois lados de uma mesma moeda. A vela, a luz exterior, gera sombra em nós mesmos. A nova espiritualidade certamente será interiorizada, brotará de dentro de nós, será a luz que não gera sombra, porque a única luz que não gera sombra no seu emissor é a luz interior. E que não gera sombra nem no outro, porque o outro, na transição planetária, também estará emitindo luz dentro dos seus limites, todos nós. Uns iluminando os caminhos dos outros. Esse é o nosso caminho. Esse é o convite dos céus. É como se uma casa se mostrasse escura, mortífera para as plantas, geradora de acidentes, de tropeções, de trompaços, de conflitos entre as pessoas, mas que alguém resolvesse abrir as janelas, afastar as cortinas e deixar entrar a luz, nutrindo as plantas, elucidando e iluminando os caminhos. Esse é o grande convite que nós fazemos, que o mundo nos faz, que Deus nos faz hoje. Uma espiritualidade de todos os lugares, voltada a todas as pessoas, mais que a isso, a todos os seres, do átomo ao arcanjo. Uma nova espiritualidade que nos destine, ainda que a longo prazo, mas agora de forma segura, a irmanarmos-nos, a unirmos-nos, a finalmente amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Um grande abraço a todos. Comecemos desde já a nos renovar em espírito e verdade, porque é cultivando a Deus em espírito e verdade, já para muito além dos templos, seja na Samaria, em Jerusalém ou em qualquer outro lugar do planeta, que nós finalmente nos encontraremos em nós, lá onde está remanescente a fagulha de Deus na criatura. Um grande abraço e até a próxima.